ela fala sobre processos de investimentos e financiamentos. Beleza? Eu queria saber de vocês já ouviram falar de arrendamento mercantil? Não. Ninguém nunca ouviu falar de arrendamento mercantil? Eu já. Já? Eu já. Onde que você ouviu falar, Joyce? Aquele povo do passado lá, o povo mais antigo. O povo jovem não sabe o que é isso. Que a pessoa não tem condição. Sei lá, acho que é quase igual arrendar terra. A pessoa é dona do mercado e ela não quer, ela não tem condição de cuidar. Um exemplo, eu tenho o meu mercado, eu não tenho condição de ficar lá cuidando. Eu arrendo para alguém, parte do lucro daquele mercado que a pessoa está cuidando, ela paga para mim. Não o aluguel, uma parte do rendimento. Mais ou menos então isso. arrendamento mercantil não é um aluguel. Não. Certo. É parte, a pessoa que arrenda, que é o dono, tem parte dos lucros que tiver A parte que eu entendi é essa que eu tenho na minha cabeça que faz tempo. Mas faz tempo que eu não escuto falar essa palavra. E aí, pessoal, alguém mais ouviu falar? Claro. Oi? Famoso leasing. Isso. Famoso leasing. É uma palavra em inglês. Leasing, que no português, no brasileiro, significa arrendamento mercantil. Alguém sabe mais sobre esse leasing para estar comentando com a gente? Para a gente dar uma prévia nele? Ô, Flávio, Pode falar. é alguma coisa assim, tipo, é igual quando eles arrendam para a usina, as terras, é isso? Sim. Esse arrendamento, ele é locação? Tipo, Aluguel? eu tenho uma terra e eu preciso... aí eu arrendo essas terras para a usina plantar. Isso daí é um arrendamento mercantil? Sim. Eu Sabe como ganho que funciona por mês. isso, Érica? Eu não sei, mas é uma porcentagem que paga pelas terras que eles deixam plantar, né? Todo mês cai. E os donos têm benefício também. Tipo, eu sei porque meus patrões têm terra arrendada. Aí eles têm até plano de saúde por esse arrendamento que eles deram para a usina. Ótimo. Tem os benefícios também. Consegue ter Unimed, plano. Tem juros anual. São vários donos e aí cada um vai depositando por mês na conta dos donos. Érica, será que eles seriam um tipo de financiamento? Como assim você fala? Financiamento, você financia algo? Será que ele entra como financiamento? E aí eu não sei te falar. Eu sei que eles é herdeiro e a usina tem uma associação lá em Araraquara que é só dessas pessoas que arrenda a terra, né? Eu creio que deve ter bastante coisa que eles não sabem. Mas eu sei que eles usam a Unimed porque eles arrenda para a usina, cana. E eles todo mês tem aumento. Quando sobe, eles pagam a diferença para eles. Tudo que você está falando tem tudo a ver com arrendamento mercantil. É tipo um contrato que eles fazem, certo? Sim, contrato. Geralmente Lá onde boca a boca, tudo contrato. Lá onde meu marido trabalha também tem isso. Não sei quantos alqueires de terra e eles emprestam modo de falar, né? Modo popular. Para a pessoa plantar. E a pessoa que é o dono da cana, quando vai vendendo a cana que manda para a usina moer aí, ele vai pagando uma parte para aquela dono que deu a terra. E ele vai pagando essa parte aí. Será que um dia pode ser dele esse terreno, esse lote, ou não? Não, porque ele sempre valorizando. Não Terra pode ser sempre dele, então? valoriza. Só se ele comprar, se ele resolver comprar. Mas não é dependendo do contrato, Flávio? Então, porque a minha preocupação é que vocês falaram para mim que não é aluguel, é arrendamento. Só que ele não pode comprar,
Mas peraí, eu sei que o arrendamento a pessoa fica dono por um período. Ela tem um contrato lá que é praticamente um dono por aquele período do contrato, não é isso? Ele é Sim. dono, entre aspas, mas ele não pode vender. A terra é dele porque ele arrendou, mas ele não pode negociar sem a assinatura do original dono. Não é isso? Mas não seria um aluguel? Entre aspas, mas tem que ter um nome. Ah, mas um eu aluguel. eu posso alugar uma casa e alugar uma casa para morar e eu pintar a casa, colocar gesso, eu posso fazer isso. Ah, mas então é outra Eu só não coisa que eu posso não vender sei. ela. Porque tá escrito arrendamento alguma coisa. Alguma coisa tem diferente aí. Mas casa, eu nunca vi ninguém falar que arrendou a casa para outro morar. Então, mas qual que é a Nem Deve diferença ser os então, do nomes arrendamento para aluguel? específicos para cada coisa. É o mesmo significado, mas tem nomes específicos. Como comida, não tem o feijão não sei o quê, o feijão não sei o quê, tudo não é feijão. Não tem o feijão feijoada, não tem o feijão não sei o quê. Então, eu acho que é o mesmo sentido, só que diferencia porque são objetos diferentes, não é? Ficou meio confuso aí, Joyce. Mas eu entendi o que você quis dizer. Ah, eu Alguém nunca arrisca, falo pessoal? nada. Qual que é a diferença? O que a Erika falou tá certo, o que a Joyce falou também tá certo. Mas o que é arrendamento mercantil e qual que é a diferença de aluguel? Vou descobrir isso agora no Google. Pode pesquisar. Pode pesquisar. O Google quer Sara, facilitar a vida de todo mundo. Eu não gosto de Google, não. Eu gosto de pôr a cabeça para funcionar. ninguém nunca ouviu falar que tal lugar foi arrendado para fulano. Ô, Eu só Flávio, escutei disso que eu te falei, que é as terras, que é fazendas, sítios. ô, Flávio, Andréia, e oi. eles arrendam também pesqueiro. Só que eu creio que não é tão grave igual, não é tão assim, porque meu patrão também arrendou um pesqueiro. Mas eu acho que esse aí já é de boca, mais. Eu vejo um monte de gente, eu arrendei. Eu arrendei um pesqueiro lá, não sei na onde. Aí arrendou esse pesqueiro, aí eles acabam, é tipo um dono. Ô, Flávio, eu já ouvi falar de arrendamento, mas assim, nunca entendi de fato. Pra mim sempre pareceu um aluguel, né? Porque Porque se arrendamento fosse aluguel, você teria o nome de aluguel. mas basicamente Então, mas a diferença que eu sei, como uma pessoa de 40 e tantos anos, porque aluguel tem um preço fixo. O aluguel todo mês é aquele valor X. Durante o contrato de 1 ano, 2 anos, depende a boca lá que vai falar o contrato. E o arrendamento não é conforme o lucro que dá. Um exemplo, a usina arrendou não sei quantos alqueires de terra, hectares de terra. Se deu mais, a cana valorizou aquele ano, então a usina vai receber mais. O arrendamento que eu saiba é isso, porque se fosse aluguel ia ser um contrato fixo, todo mês o mesmo valor, e não é. Então a diferença é essa? Aqui eu entendo. Tá falando aqui, ó, que é uns pagamentos regulares em um período específico, né? Aí no final do contrato, o arrendatário tem a possibilidade de adquirir o bem em definitivo. Mas por que então? Por que isso? E aí? Se o dono Renan? quiser vender. Não, só se vender, né? Mas pelo jeito ele tem o direito que tá falando, tem a possibilidade de adquirir. Então se eu... Deixa eu falar. Pode falar, Sara. Só para complementar, é que o meu marido estava falando aqui para mim, eu estava conversando com ele agora, e ele falou que a usina, por exemplo, no caso aí, que foi o exemplo das meninas de arrendamento de terra para usina, para plantação de cana, é pago a cada 6 meses. E, tipo, isso não é de acordo com o tamanho do seu terreno que você vai arrendar. Tem outros fatores que influenciam. Entendeu? Entendi. Ixi, agora complicou, hein? Flávio, dá a sua resposta logo. Você deixa a gente bater cabeça. Eu, pelo menos, nunca falo o que é o certo. Ô, Flávio. No arrendamento, você não pode... você tem a opção de comprar no final. E a locação, a gente não tem essa opção de comprar no final.
Opa, aí, ó. Fala de novo. O Aí, arrendamento, diferença já. você tem a opção, às vezes, de comprar no final. O aluguel, a gente não tem como comprar quando acaba o contrato. O máximo você renova. Comprar, o dono nunca está disposto a vender. Deixa eu falar agora. Então, no caso que o Marcos está falando aí, se eu morar na casa que eu tô morando agora e depois, no futuro, o proprietário quiser vender para mim, foi arrendada, é isso? Na verdade, é um acordo que é feito antes. Certo? Eu não posso no final e falar, isso aqui é arrendamento. Não. Arrendamento é arrendamento. Aluguel é aluguel. Se você paga aluguel, você não está pagando arrendamento. Ô, Flávio, Então, vamos lá. Oi, pode falar. posso responder? Pode. Tô tentando aflição. É porque, assim, o que eu não sei até que ponto é o certo, tá? Porque eu não manjo muito da parte de leasing e arrendamento mercantil. Mas eu sei que tem os dois tipos, que é o arrendamento financeiro e o operacional. O arrendamento mercantil financeiro, eu sei que é quando no contrato o arrendatário tem a intenção de ficar com o bem quando termina o contrato. Porque eu sei porque a gente da empresa, a gente faz isso com os carros. A gente faz o leasing, é o arrendamento mercantil com o banco, paga uma mensalidade durante 4 anos, vamos colocar aí, como se fosse um financiamento. Porém, quando termina, a gente não tem a intenção de ficar com os carros. A gente troca toda a frota porque sai mais barato do que eu financiar ela. Porque se eu tivesse financiado no banco, eu teria que vender os meus bens e depois financiar outros novos. No leasing, não. Quando chega no final, eu troco por uma frota nova e continuo pagando, mas sempre com carros novos. Então, no final, eu tenho a opção de ficar, quando a gente exerce a opção de compra pelo valor contratual, né, que você estabelece no começo, que a empresa nossa, no caso, se responsabiliza por qualquer tipo de dano que tenha no bem. Então, a responsabilidade é toda nossa, porém a propriedade é do banco. E no arrendamento operacional, não tem a transferência do risco, né? Que qualquer coisa que acontecer com o bem é responsabilidade do real dono, e não sua que está fazendo a locação. E no final você não tem a intenção de ficar com o bem, é somente sua. Então, do financeiro para o operacional é a intenção de ficar ou não com o bem no final. Acho que é um pouco que desmembra um do outro. Bacana aí, já a gente... Quem ainda tem alguma coisa, alguma dúvida sobre os princípios, assim, ó, o Renan já falou que existem 2 tipos, que é operacional e financeiro, tá? Isso a gente vai esmiuçar mais, até mesmo que isso aqui é objeto de pesquisa para vocês. No final dessa aula é a diferenciação entre os dois e pesquisar mais sobre. Mas primeiro a gente precisa conhecer mais sobre o que é o arrendamento mercantil. Certo? Ô, Flávio. Pode falar. Então, quer dizer que o arrendamento, a diferença do arrendamento para um aluguel é que o aluguel você só alugou, mas a pessoa pode ser que acaba o contrato ou entra outro. E o arrendamento é um contrato que você faz com a possibilidade de comprar no futuro, é isso? Isso. Você pode colocar ou não que você deseja comprar o bem futuramente, ou que você não pretende comprar o bem futuramente. Mas aí tem uma controvérsia. Oi? Mas aí, por exemplo, já daria uma controvérsia. Porque, por exemplo, no arrendamento financeiro, eu tenho a intenção de ficar com o bem no final. Já no operacional, ele não é o aluguel, só que eu não tenho a intenção de ficar com ele no final. Eu acredito que muitas vezes o que diferencia o aluguel propriamente dito do arrendamento é que, por exemplo, quando eu vou alugar uma casa, eu tenho a propriedade, que eu sei que não é minha, o cara colocou ela lá para locação, e eu vou lá, eu marco com ele, ó, vou pagar aí R$1.000 de aluguel para você por mês. Hoje em dia se pede a caução, né? Que é a segurança do cara de você adiantar 2, 3 meses de aluguel. Antes não tinha. Então, antes de você ir para o imóvel, você já adiantava para o cara. Hoje é assim. No leasing, não. Muitas vezes você nem tem o bem ainda e você já começa a pagar ele. Que, por exemplo, é o que a nossa empresa fez com uma máquina de cortes de chapa de aço. A gente precisaria da máquina para daqui 6 meses, a gente já começou a fazer o leasing dela agora, que é o leasing financeiro, antecipado. Sim, e se caso a empresa quebrar ou falir, quando você faz um financiamento, um empréstimo no banco, e se a empresa falir, o banco não está nem aí, ele quer receber o final do produto, você tem que pagar. Agora, quando é leasing,
você pode devolver o seu bem e ainda pagar de leasing 3 anos a menos do que você deveria por estar em falência. Então, tem Sim. algumas particularidades de diferença entre o leasing, que é o arrendamento mercantil. Toda vez que a gente falar arrendamento mercantil, é a mesma coisa que leasing. Certo? E no caso, as despesas do bem que está com você no leasing, que é no arrendamento mercantil, é você que está usando que paga, não é a empresa. Por exemplo, o banco dos nossos carros, quem paga o IPVA, as multas, tudo mais, somos nós que estamos utilizando. Já no aluguel, quando você aloca uma casa, eu preciso que troca o piso daqui. É o dono da casa que vem trocar. Pode ser feito um acordo para ser descontado no valor do aluguel. Porém, a responsabilidade é do dono da casa de te autorizar a fazer. No leasing, não. No contrato lá ele já prescreve, as multas ficam por sua conta, manutenção de pneu, mecânica, é tudo por sua conta. Já no aluguel, você muitas vezes não tem essa precaução de cláusula. Isso. E você, quando devolve o carro, você tem que devolver nas mesmas condições que você emprestou, certo? Então, vamos lá. Alguém tem mais alguma contribuição? Eu vi que o Mike não falou nada. E aí, Mike? Tem alguma contribuição pra gente? Xiii. Tem no papo, não. Bom, vamos continuar então. Caso ele consiga ter o microfone dele, aí ele contribui com a gente. Então, arrendamento mercantil. É a tradição do famoso termo em inglês leasing. Então, falou em leasing, está falando de arrendamento mercantil. O leasing é um contrato através de duas pessoas. Uma é a arrendadora ou locadora, que é a empresa. Então, a empresa que tem um imóvel, que ela vai fazer o leasing desse imóvel, ela vai estar, entre aspas, alugando o seu bem, ela é chamada de arrendadora. E em alguns momentos fala locadora, mas o uso locadora pode facilmente ser confundido como aluguel, certo? Mas o correto seria arrendadora, certo? Que seria a empresa que tem a posse do imóvel. E uma observação, pessoal, é quando, por exemplo, uma empresa só que pode fazer arrendamento. A empresa, ela faz arrendamento para uma pessoa física ou para uma pessoa jurídica, certo? Uma pessoa física, ela não pode arrendar bens dela, certo? Pessoa física, pessoa jurídica, ou pessoa física não pode. Só pessoa jurídica que ela pode arrendar para pessoa física ou jurídica, certo? E a arrendatária é aquela que possui o bem em seu poder. Porém, os documentos, fica tudo no nome da arrendadora. Eu posso incluir esse imóvel, essa máquina, no ativo da minha empresa. Porém, esse bem vai ficar lá. Eu não posso nem depreciar esse bem. Certo? Ele fica lá, esse bem. Vou colocar que ele é um bem da empresa. Ele está em poder de terceiros. Certo? É poder seu, mas ele é um bem de outra empresa. Isso fica armazenado na empresa. Certo? Não, você precisa ter um estoque, se caso a fiscalização aparecer, que você tem no seu estoque um carro, uma máquina, mesmo que essa máquina não é sua, é uma máquina arrendada, mas ela está em seu poder. E qualquer manutenção que tiver que fazer na máquina, essa máquina é responsabilidade da empresa que está, a arrendadária, né, a locatária, que é a empresa que adquire o bem na modalidade do leasing. Certo? Ô, Flávio, só para eu entender. Então, esse bem, quando eu arrendo um bem, ele vai constar no meu balanço patrimonial, então? Isso, ele consta lá, mas ele tem uma diferença. Você não pode colocar a descrição dele como um bem natural, um bem normal. Você tem que informar que esse bem é através de arrendamento. Mas aí como é que faz o balanço bater?
automaticamente, se você tem um bem, você também tem a obrigação a pagar. E você vai ter que pagar sobre esse arrendamento que você está fazendo. Então, automaticamente, no passivo, vai ter, no contrato social, se no contrato social foi o valor, você vai pagar desse bem que custa 50 mil reais, você vai pagar em 5 anos. Você coloca pagamento de financiamento leasing, porque o leasing é considerado um tipo de financiamento. Você coloca no circulante 1 ano e o resto no não circulante. E os juros do financiamento que você está pagando, ele vai ser uma despesa financeira que vai estar lá no DRE, quando você realizar o pagamento. Entendi, mas então quando eu for fazer leasing, eu sempre pago o valor do bem mesmo. Nunca vai ser um valor a menos. Na verdade, você registra ele com o valor do bem. O pagamento, você coloca no passivo o valor do bem. Porém, como ele é um financiamento, a empresa não está dando para você o mesmo valor. Ela vai ter aí, como todo financiamento, sua taxa de juros. Então, quando você for pagar o bem, você vai pagar um valor maior e a diferença ela vai ser considerada os juros sobre a operação leasing. Essa parte eu entendi, mas assim, então o leasing ele é sempre o valor total do bem. Então, se eu comprar um carro de 50 mil com o banco, que nem o Renan falou, que eles têm esse contrato com o banco, ele paga 50 mil para o banco para poder ficar com esse carro. Certo. É isso? Não, ele vai pagar os 50 mil mais os juros de estar tendo um empréstimo, que ele é um financiamento, né? Ele vai ter uma taxa de juros por cima desse valor. Entendi. Não entendi muito, mas tô entendendo. Renan, você tem algum método diferente? Porque, assim, às vezes eu explico de uma forma e o Renan, como ele trabalha na área, ele faz essa operação, talvez ele possa dar um complemento. Você tem algum complemento para ajudar nós, Renan? Assim, a gente estava com alguns carros da empresa para trocar, que a frota da empresa onde eu trabalho, a gente só trabalha com leasing, que é com o banco mercantil, se eu não me engano. Aliás, da Ecoval, lá de São Paulo. Então, a gente troca toda a frota da gerência, da diretoria, a cada 4 anos. Aí, por exemplo, a gente comprou um carro que vale 50 mil. Eles atribuem o valor da taxa de administração, que é um nome mais bonitinho para os juros, que é abaixo do mercado. Porque se não for abaixo, não compensa. Acaba compensando você pegar um financiamento propriamente dito. Então, a diferença do arrendamento é isso, que eles cobram uma taxa por administrar o bem, por ser deles, você está utilizando, que é o ganho deles. Você paga em 48 parcelas aí também, que é o valor, que é como se fosse um período de um financiamento, porém abaixo do valor. Chega no final, tem uma proposta que é feita comercialmente em contrato. Na hora que você vai fechar o contrato de leasing, o gerente do banco já fala qual que vai ser a sua proposta. Eu te dou 20 mil a mais no final para me fechar e ficar com o carro para mim. Mas você vai querer? Beleza. Não, como a gente sempre troca, a gente não pega. Então, a gente acaba pagando sempre os 50 mil do carro exatamente, mais uns 10 mil aí de taxa de administração. Tô jogando meio por cima aí, que eu não lembro qual que é a alíquota. E no final, a gente não fica com o bem e eles renovam a frota pra gente. Então, se a gente tava com uma frota de Gol G5, eles trocam tudo por uma frota de Gol G6. É tudo negociado. Então, geralmente, se você vai ficar, você só dá mais como se fosse um lance no final aí de mais 15 mil reais, que é um valor acordado, que é a diferença para você ficar com a aquisição do bem, que é a transferência de posse. Caso você não for ficar, aí ou você devolve o bem, ou você pega outros mais novos. Certo? Melhorou, Tainá? Eu entendi. Então é como se fosse um financiamento, só que com uma taxa bem mais baixa. Um valor bem abaixo. Que na verdade o financiamento, quando você faz o financiamento, é garantir que o produto é seu, né? Ele é cadastrado de imobilizado, que o imobilizado é seu, é um bem da empresa. Já esse daí é um financiamento que você paga, ele é um valor inferior, porém, o carro, quando você termina, o carro não é seu. É meu. Não e também compensa mais, Flávio, porque a Tainá estava comentando. Porque, por exemplo, o contrato que a gente fez, a gente paga um pouquinho mais caro do valor da parcela do leasing.
porém a manutenção é tudo por conta do banco, foi acordado em contrato, que a gente iria pagar um pouquinho a mais, e ele, a cada 15 mil quilômetros rodados do carro, a revisão ficaria por conta do banco, porque a gente tem a nossa diretoria e gerência que viaja demais. Então, a gente acordou isso, que a gente pagaria, vamos colocar aí, R$ 150 a mais por parcela de cada veículo, e a revisão a cada 15 mil quilômetros ficaria por conta do banco. Então, o banco tem os convênios com alguns auto centers, a gente faz a revisão direto lá. A única coisa que a gente arca é o IPVA do carro, o licenciamento e as multas. Todas as outras manutenções do veículo ficam por conta do banco. Compensa muito mais, então. Sem dúvida, e também um detalhe importante é que você está sempre com carros atuais, né? E outra coisa também, que é muito importante, já que o bem não é seu, automaticamente ele não tem depreciação. Então, se caso você tivesse um bem que você comprou e você fizesse como se fosse o leasing, mas como financiado, você financiou um carro, que o valor dele praticamente dobrou através do financiamento, você tem um bem que ele vai perder valor com o tempo através da depreciação, pelo método linear ou a soma dos dígitos. Depois de 4, 5 anos, você vai querer vender esse bem. Você vende ele ainda pelo preço de mercado e já se depreciou 100%, você tem que pagar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. E quando a empresa, nesse caso, também, se a empresa tem essas despesas com a manutenção do carro, a empresa arrendatária, que alugou o veículo ou o bem, as manutenções realizadas, elas podem servir como abatimento do imposto de renda. É isso que eu ia falar. Porque como o bem não é seu, na declaração do imposto de renda você deduz ele, né? Porque ele é um bem de uso seu, porém não está em sua posse, né? Entendi. Bem melhor, então. Você não tem esse problema do bem depreciar um bem de 50 mil, você usou aí 3 anos, você quer vender. Ele depreciou já 30 mil. Contabilmente, ele vale 20 mil. Só que você consegue vender ele por 35 tranquilo. A diferença desses 20 mil para os 35, esses 15 mil, você teria que pagar 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social. Professor. Oi, pode falar. Tenho uma dúvida. Depois que termina de pagar esse contrato todo, e vamos supor que vai renovar para pegar carro novo, você começa a pagar do zero? Você faz um novo contrato de leasing e continua pagando. Igual o Renan comentou, que ele vira e mexe, ele troca a frota do caminhão, dos carros, ele termina o contrato, automaticamente faz um ajuste no valor do contrato, troca os carros velhos por carros novos mais atuais. Aí vem a variação, por exemplo. Eu quero continuar pagando de 50 mil. Então, praticamente, o valor não vai ter muita alteração. Se eu quero comprar 3 carros e cada carro no valor de 50 mil. Então, o total de 150, a empresa arrendou os 3. Automaticamente, se eu quero continuar pagando sobre 50 mil, depois de 3 anos, acabou o contrato, os carros partem, vão embora, e eu quero os mesmos 50 mil. 50 mil cada carro, total de 150. Eu arrendo mais 3 carros, que eles vêm para mim, a mesma forma, eu continuo pagando praticamente o mesmo valor, ou muito próximo do valor que eu pagava anteriormente dos carros antigos. Tá. Os 50 mil que você pagou no outro carro, não abate nesse que você está pegando agora. Não, porque na verdade você fala assim, eu quero um carro no valor de 50 mil. Aí você negocia o prazo que você vai estar com esse contrato. Se é 2 anos, 3 anos. Se eu quero um contrato de 1 ano, beleza, você paga um tempo, acabou o contrato, aí você tem a opção de pagar um valor a mais, dar um lance, assim, eu quero ficar com os carros. Se dá um lance, fica com os carros, aí ele é direcionado para venda para você. Se caso assim, não, eu não quero os carros, eu quero continuar pagando, mas eu quero carros novos, aí ele faz a troca da frota. Não sei se eu ajudei. Sim. Sim. Pessoal, mais alguma dúvida? Pessoal, a origem do leasing foi através da Lei 6.099 de 74.
e ela foi alterada pela Lei 7.135 de 83. Então, é uma lei antiga. Ele já existe, na verdade, no Brasil chegou... Ela é recente no Brasil, pela verdade. E esse arrendamento já faz tempo que existe, tá? Não no Brasil, mas em outros lugares, esse método. Então, pela lei, que fala de arrendamento mercantil, fala que o negócio jurídico é realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora. Como eu falei para vocês, a única pessoa, né, que pode estar arrendando algum bem são pessoas jurídicas. E pessoa física e jurídica na qualidade de arrendatária. Então, uma pessoa jurídica, eu tenho uma máquina, eu, Flávio, CPF, posso arrendar minha máquina? Não, eu não posso arrendar minha máquina. Eu preciso ser uma pessoa jurídica para estar realizando o leasing, certo? E a pessoa Flávio, física, é qualquer ela pode pessoa estar... jurídica. Oi? E é qualquer pessoa jurídica. Isso, eu só tenho que verificar se é necessário ter no contrato social que você, uma das operações da sua empresa, ela é de arrendamento. Provavelmente sim. E tem que ter autorizada Porque pela você vai ter um ganho CVM, com né? isso. Oi? Tem que ser autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários também. Isso, tem que ser autorizado pela CVM, porque ela que vai fiscalizar se você está cumprindo todas as normas da lei e e também a contabilidade, a contabilização ela é diferenciada quando você tem esse modelo para quem loca, para quem recebe e para quem arrenda. A empresa que é arrendadora, ela registra só no ativo dela esse bem. A empresa arrendatária, ela registra no ativo e no passivo. Entendi. Certo? Então ela tem esses dois lados. Não, eu perguntei, porque logo que eu peguei minha banca, todo mundo veio me perguntar se eu tinha arrendado. Aí eu falei assim, será que qualquer pessoa pode fazer isso? No caso, você, porque foi uma pessoa jurídica, não foi? Eu comprei de Jurídica uma para pessoa jurídica? jurídica. É. Você foi comprar. Geralmente eles falam isso porque continuou a mesma operação. Geralmente, sim, ó, aqui em Dois Córregos acontece muito disso. Tem uma padaria que já teve 7 pessoas arrendadas. As pessoas começam a arrendar, a pessoa é uma empresa, na verdade, é uma pessoa que faz tempo que tem uma padaria aqui. E uma padaria bem localizada. O que a pessoa faz? Ela faz o contrato de arrendamento para outra padaria e ela fica stand-by, ela fica lá na dela, a empresa dela, e ela arrenda para outra pessoa essa padaria. Só que ela já firma no contrato que ela arrenda a empresa, só que ela não quer opção de venda. Então a pessoa fica lá 5 anos com a padaria, a empresa que está lá na padaria, arrendatária, ela ergue a empresa, todo mundo começa a ficar famosa a padaria, com produtos de qualidade, produtos frescos e tal. Dá o período, ela termina o contrato dela e no contrato já está afirmado que não vai haver a opção de compra. Certo? Sacanagem. O que acontece? Hã? Sacanagem também. O que acontece? Ela volta com a padaria dela. Deus. Aí ela começa a perder cliente novamente, porque o pessoal começa a perceber que os produtos não são frescos, aí começa a perder cliente novamente. Aí ela arrenda novamente para outra empresa. E assim ela vai recebendo aluguel, a hora que ela vê, não, eu consigo, ela vai lá e tenta de novo. E assim ela acaba agindo, e querendo ou não, todas as padarias que ela fez isso, todas abriram padarias. Acharam o lugarzinho deles e criaram a padaria, mesmo que não era no centro. Tá bombando hoje. Dois Córregos vive de padaria e drogaria. Todo lugar existe uma padaria e uma drogaria. Só mora velho aí, ô Flávio? Hã? Só mora idoso aí? Isso é verdade. Aqui se Covid chegou agora, que tem um caso confirmado em Dois Córregos. Meu Deus, vai morrer a cidade inteira. Eu tenho medo disso, viu? Porque a coisa é feia. Mas aqui a praça, lá na os jovens vila. não saem passear. Quem sai são os idosos.
Durante a semana a praça tá lotada de gente jogando baralho, dama. Lá na minha banca eu fico desesperada, porque é só velho ali no meu bairro também. Cada idoso que me chega com cabeça branca, eu penso, meu Deus, eu vou matar esse velho. Se eu tiver com alguma coisa, ele vai morrer. Então, aí a gente fica preocupado por eles. Eles não estão nem aí, né? Não tá acontecendo nada, tudo certo. Ah, nem liga. Então, somente pessoa jurídica pode arrendar para pessoa física ou jurídica, que tem o objetivo de arrendamento de bens. Então, quer dizer, ela pode arrendar se ela tiver com o objetivo de arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, seguindo as especificações da arrendatária. Então, por isso, essas especificações, onde fica? No contrato social. Se não tiver o contrato, não adianta nada, tá? É necessário ter o contrato para que consiga todos os direitos e consiga usufruir dos benefícios também. A gente vai falar mais sobre os benefícios também, as vantagens e as desvantagens. Então, o arrendamento mercantil de acordo com o Comitê de Procedimentos Contábeis. Aí a gente começa a falar um pouco agora sobre o que os autores entendem, o que o CPC entende disso, através das normas contábeis. Então, o CPC 06 define que o arrendamento mercantil é como um acordo na qual o arrendador transmite ao arrendatário, em troca de um pagamento ou série de pagamentos, o direito de usar um ativo por período por tempo acordado. Então, define, esse bem vai estar com você durante tanto tempo e você vai pagar um valor X ou um valor parcelado, uma série de pagamentos, e já está acordado também o valor das taxas administrativas, os juros, tudo que é necessário para o arrendamento mercantil, certo? A vantagem é que não precisa de entrada. Então, igual até o Renan comentou, mas para a empresa também é bacana, como é arrendamento, você não precisa dar uma entrada. Eu pago, como você vai alugar um lugar. Tem que pagar 3 meses antecipado. Isso não existe, tá? Quando é arrendamento mercantil, não tem necessidade de pagar esses 3 meses. E através desse comitê, né, foi colocado o CPC, e embaixo eu coloquei a interpretação dos autores. Então, teve alguns autores que eles falam sobre o leasing. E a interpretação deles é que as operações mercantil baseiam na cessão de bens de terceiros, visando o uso mediante o pagamento de uma cota, com a opção de, no final do contrato, ser facultado o arrendamento ou adquirir o bem pelo valor residual previamente fixado, certo? Então, é fixado antes o valor que pode ser sugerido como um lance, como assim, é o valor do bem, eu vou pagar tantos por cento do valor que ele vale, ou um valor pré-fixado, igual está falando ali, que já é acordado no contrato quando começa a fazer a operação do leasing. E a pessoa, se ela tem interesse e ela tem essa possibilidade de adquirir o bem, ela consegue, por exemplo, um comércio, ela faz o arrendamento, paga a porcentagem do arrendamento, a porcentagem, aí vai ser acordado também em contrato se vai ser porcentagem ou se vai ser um valor fixo. E depois ela sabe quanto que ela vai ter que guardar se caso ela tiver intenção de comprar o bem. E ela paga o valor residual do contrato que pretende estar realizando adquirir esse bem, tanto carro como máquinas, ou até mesmo apartamentos, edifícios, ou algo relacionado ao comércio. E pessoas físicas, a mesma coisa. Certo? Pessoal, até aqui, ok? Sim. Tá ok. Ok. Quais são as vantagens? Já falamos algumas no decorrer aí, mas eu tenho 6 vantagens para estar falando para vocês sobre por que eu devo fazer o arrendamento mercantil. A vantagem: melhor condição de preço na aquisição do bem ao término do contrato, uma vez que as instituições financeiras geralmente mantêm recursos disponíveis a qualquer tempo e podem pagar à vista os fornecedores, obtendo assim um descontos especiais. Se você você fez o arrendamento pelo banco, tá? O leasing é feito pelo banco. Você fez o arrendamento,
tá ok, tudo bonitinho. Aí você diz, não, eu quero comprar. Automaticamente você paga esse valor diretamente para a empresa arrendadora. E você consegue talvez um desconto por não estar financiando o bem de certa forma. Então, uma das vantagens é essa, a primeira. A segunda foi que a gente comentou que o arrendatário ele pode deduzir o total das prestações como uma despesa operacional. Por exemplo, eu tive que fazer manutenção no bem, alguma coisa assim, do relativo. Como o bem não é meu, o bem é arrendado, eu posso utilizar esses gastos que eu tive com manutenção preventiva para reduzir no imposto de renda. Isso é legal estar realizando. Então, essa também é mais uma vantagem. Outra vantagem é vantagem competitiva para a arrendatária, visto que ela não precisa desembolsar o valor inicial da entrada. Foi também que a gente comentou que não precisa, eu vou dar uma entrada para conseguir o meu bem, ou um lance para conseguir alguma coisa. O leasing não tem essa obrigatoriedade. Você pode estar pagando a parcela e o próprio bem vai ser a garantia dele, né? E ainda que o arrendamento proporciona 100% do financiamento do bem. Se você acordar lá que você quer fazer um financiamento de 100%, você pode ainda, através do leasing, realizar um financiamento e depois, com o bem, certamente você pretende ficar com o bem após o período de leasing. Então, essa é outra vantagem também de adquirir o arrendamento mercantil. Outra, né, bacana também, é o aprimoramento tecnológico, uma vez que possibilita a atualização contínua do bens pela substituição, evitando, assim, o risco de obsolência. Quem nunca ouviu falar sobre obsolência é a perca do valor do bem por questão tecnológica. Por exemplo, se eu comprar, eu até dei exemplo na sala, quando eu falei sobre depreciação, certo? Eu comprei estava em promoção computadores, e eu sou uma empresa de tecnologia, uma empresa que vende computadores, e eu comprei 20 computadores. Estão na caixa, eu vendi, de 20 computadores, eu vendi 7. Sobrou 13 para mim lá. Só que passou aí 4 anos e eu não vendi esses computadores ainda. Surgiu outros computadores com processamento maiores, com memórias maiores, e esses computadores ficaram ultrapassados, ou seja, eles entraram em estágio de obsolência. Eles chegaram assim a quase não valer tão quanto eles deveriam. E talvez eu não consiga nenhum lucro através desse bem que eu comprei. Então, o que acontece? O leasing, como o produto não é seu, então você pode terminar o arrendamento e estar substituindo os bens por bens mais novos. Como eu vou até voltar com o caso que o Renan comentou, ele troca o carro dele, o Gol G6 por o Gol G7. Tá? Então ele consegue tranquilamente estar realizando isso porque o bem não é dele. Então ele atualiza, fica com bens melhores, talvez com uma segurança melhor, né? Um piloto automático, recursos tecnológicos atualizados, com preço melhor, mais acessível, do que você precisar devolver o seu bem. Certo? Também a conversão do mobilizado em dinheiro, no caso do leaseback, esse daí vocês estão fazendo uma pesquisa mais sobre leaseback, então não vou entrar muito a fundo nele, mas também ele é uma das modalidades de arrendamento mercantil, junto com o financeiro e o operacional, que o Renan já deu uma palhinha para a gente, o que seriam cada um deles, certo? E outra vantagem é no caso da falência da arrendadora, pode reivindicar no máximo 3 anos de prestações juntamente com a devolução do bem. Então, se caso eu tiver com um bem arrendado e minha empresa tiver com a perna ruim, tiver em estágio de falência, vai fechar a falência, vai fechar a empresa, eu consigo devolver o bem e ainda diminuir no máximo 3 anos de prestações que eu deveria. Se caso eu fiz 5 anos, entrei em estágio de falência, ok, devolvo o meu bem e ainda pago o arrendamento só mais 2 anos. Diferentemente, se a gente tivesse feito um financiamento bancário ou um empréstimo bancário. O banco não está nem aí se você fez um empréstimo, se você está fechando, se não está. Ele vai querer esse dinheiro de volta. Então, você tem que pagar o total do 100% do financiamento
que você realizou na rede bancária quando não realizada pela operação de leasing. Certo? Pessoal, tranquilo até aqui nas vantagens? Tranquilo, Flávio. Tranquilo. Eu Sim, tenho tranquilo. uma dúvida, acho que um pouco doida, mas enfim. Pergunta aí. Vamos tentar responder. Se eu compro um negócio arrendado, a pessoa que me arrendou o negócio, ela não bate martelo em relação a nada, a minha empresa. Tipo, ela não tem poder de decisão nenhum a respeito daquele bem. Não. Ela, tipo assim, ó, se ela arrendou para você, não, geralmente não é assim, mas assim, ela não tem poder de entrar na sua empresa e mandar os seus funcionários entrar na sua empresa e mudar o operacional dela, o administrativo, financeiro. Ela não tem autorização para entrar e ver se eu contas a pagar, se eu receber. Ela não tem autoridade nenhuma na empresa. Não sei se é isso que você quis saber. É isso também, e não só isso, tipo, que nem você falou. Eu tô tendo aula, viu? Até perdi o fio da meada. Que nem que nem quando você aluga uma casa. Quando você aluga uma casa, se o dono da casa quiser trocar o piso inteiro, ele pode. A casa é dele, ele faz o que ele quiser. Se no caso de arrendar, isso, por exemplo, não poderia. Aí vai depender do tipo de leasing que você fez. Que vai entrar naqueles 3 leasing. Se é o leasing back, se é o financeiro, se é o operacional. Ah, tá, entendi. A maioria dos casos você vai estar relatando em contrato. No contrato, quem que é a responsabilidade? Você pode fazer? Lógico que pode. Mas de quem vai ser a responsabilidade? Em qual momento a empresa arrendadora ela pode a qualquer momento decidir que ela vai trocar os pisos? Ou ela tem que comunicar antes? Ou ela tem que pedir autorização para a arrendadora? Então, tudo isso vai depender do tipo de financiamento, o tipo de arrendamento que você vai fazer e, consequentemente, o que está escrito em contrato. Se o contrato, a empresa pode a qualquer momento... Oi? Não, só, pode terminar. Então, vai depender do contrato, o que vai ser realizado, o que pode ser realizado. E isso aí vai ser, se você assinar, você vai estar de acordo com todos os procedimentos e você vai ter que aceitar se caso tiver escrito alguma coisa que deve ou não. Pode falar, Renan. Não, é só um comentário assim, que mesmo na locação ou no arrendamento, a não ser por ordem judicial, ninguém tem o direito de chegar na sua casa, seja ela alugada ou arrendada, e te despejar. A pessoa tem que te dar um prazo de se restabelecer com outro imóvel se alugado, e no arrendamento mercantil é prescrito vários tipos de multa para caso você reincida o contrato antes do vencimento dele. Tanto que tem vários contratos, principalmente agora por uma normatização da CVM, que se você fizer a rescisão do contrato antes do período prescrito, você precisa encontrar uma outra empresa que faça o arrendamento do mesmo bem para a empresa, ressarcir a empresa durante o período que teria a vencer, com uma porcentagem ainda de multa ainda. Então, não é só chegar lá e falar que quer o bem de volta. É o mesmo caso, completando o que o Renan falou, que tem totalmente coerência, a empresa tem a pessoa que, mesmo jeito que a pessoa que arrendou precisa do bem, a pessoa que arrendou precisa do bem, a pessoa que arrendou para essa pessoa, dessa empresa, ela também está contando com os recursos financeiros que vai vir desse arrendamento. Então, no mesmo tempo que você tem a garantia do seu imóvel, a garantia de ninguém mandar você para fora, que você arrendou, você automaticamente, você não pode dar 2 minutos em você e falar assim, não quero mais nada, eu quero acabar com esse contrato aí. Então, você teria que pagar as multas por estar, querendo ou não, quebrando esse contrato. Só para complementar o que o Renan falou, mesmo jeito que, mas só quem está arrendando que está preocupado, que tem problemas. Não. A empresa arrendadora, ela contou que naquele período o bem vai estar com você e você é responsável por aquele bem. Então ela contou que 5 anos
2 anos, o arrendamento vai ser seu. Aí se você quebra o contrato, querendo ou não, você está quebrando todo o plano que a empresa teve também, daquele bem-estar com você. E querendo ou não, isso tem um prejuízo e lógico que vai ser financeiro. Certo? Certo. Passar então. E quais são as desvantagens? É impossível ser perfeito esse arrendamento mercantil, hein? Até agora só coisa boa, até agora nenhum contra, e é coisa boa. Cadê as coisas ruins? Sempre tem aquela desvantagem, né? Vamos ver quais são, então. Uma coisa que acontece muito, pessoal, quando a empresa tem muitos produtos, muitos bens em leasing, o que acontece? Teoricamente, ela não tem nenhum bem que ela pode dar como garantia. Então, se ela tem leasing e por algum motivo ela tem que fazer um empréstimo para capital de giro, um empréstimo para fornecedores, um empréstimo até para a expansão da empresa, fica complicado para ela. Por quê? Porque ela não tem nenhum bem para dar de garantia. Quando você faz um empréstimo, financiamento, a empresa ou o banco fala, né? Ah, você tem algum bem para dar de garantia? Até mesmo dos sócios, às vezes, pode ser dado como garantia. Mas se a empresa não tem nada, não tem, tudo é leasing. Ela tem, os carros são leasing, as máquinas são leasing, o prédio é leasing, tudo é leasing. E aí? Como que ela vai conseguir fazer essa expansão, esse empréstimo? Que às vezes ela tem condição de pagar esse empréstimo, essa parcela, mas como ela não tem bens de garantia, por causa de todos os produtos que ela tem, todos os bens que ela tem, é de modelo leasing, a empresa, o banco, não vai estar fornecendo empréstimos. Essa é uma grande desvantagem, certo? E muito importante, por sinal. Outra coisa também, no arrendamento mercantil financeiro, que é a segunda desvantagem, os bens, porventura, se tornam obsoletos por enfraquecer a condição de competitividade. Então, depende do contrato que você faz, se é um tempo muito longo, você não pode... Você tem que ficar com o bem até o final do contrato. E, às vezes, depende do produto que você faz arrendamento, ele se torna fraco, né? Perto das atualizações do sistema que tem. E você é obrigado a ficar com o bem até terminar o contrato, para não quebrar o contrato. Aí você fica com bens o quê? Com bens que estão obsoletos, enfraquecidos. Então, o prazo também é muito importante, determinado, né? O tempo que você vai ficar com o bem e o tempo que o bem vai ser útil para a sua operação. Isso é muito importante e também é um dos problemas. Não é que nem financiamento, que você compra um bem, aí você não terminou de pagar o financiamento ainda, mas você viu que aquele bem ficou obsoleto, já não está ajudando, não está dando o desempenho necessário que dava antes, porque surgiu produtos mais tecnológicos que vão ajudar mais. Você pode vender um bem, mesmo que financiado, e comprar um novo sem problema nenhum. Já se for com arrendamento mercantil, você não pode vender esse bem. Por quê? Porque você tem um contrato estabelecido, o tempo que você tem que ficar com o bem. E isso acaba tendo um bem lá que às vezes não está ajudando você e você tem que continuar arcando com ele até o final. E o último é que é proibida a promoção de melhorias do bem sem a aprovação do arrendador. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina e eu fiz um prazo de 10 anos dessa máquina, ou até menos, geralmente é bem menor, menos tempo. Mas vamos supor que tem uma atualização do software e eu quero atualizar o software dessa máquina. E se o arrendatário falar assim, não, eu não permito que você faça essa atualização, eu não permito que você faça essa melhoria, você não pode fazer essa melhoria. Então, esse é um risco também, que você não pode fazer a melhoria que você quer sem autorização do realmente dono, né, o arrendatário do seu bem. Na verdade, são essas 3 desvantagens que o autor, na qual eu pesquisei, e na qual também eu conhecia, que são essas 3 desvantagens que existem, certo? Então, sobre as desvantagens, vocês conseguiram formular, entender realmente a vantagem e as desvantagens do modelo do leasing, da utilização do leasing, e principalmente, né, a diferença entre leasing e aluguel?
Sim. Sim? Alguém tem alguma dúvida em relação a esses dois? Esse tema que a gente está abordando de tipo de financiamento, né? Porque ele é considerado um financiamento, é financeiro e é muito importante e as empresas estão usando muito. A gente não conhece, talvez, tanto assim, porque não existem pessoas físicas que fazem leasing. Então, acaba ficando entre empresas para empresas e a empresa para pessoas em alguns momentos. E acaba sendo... Não fica no nosso conhecimento que existe esse tipo de arrendamento. E é possível, né? É permitido. E a gente está disponível também para fazer, se caso necessário. Então, beleza até aqui, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. E por último, então, modelo de financiamento leasing, arrendamento mercantil, é composto por 3 modalidades: arrendamento financeiro, arrendamento operacional e o leasing back, certo? Eu quero que vocês realizem uma pesquisa a respeito dos assuntos acima, apresentando significado. Vocês vão procurar o que significa arrendamento financeiro, quando que utiliza, por que eu devo escolher o financeiro em vez do operacional, porque o operacional em vez do leasing back. E também eu quero que vocês façam a comparação entre esses 3 métodos de financiamento, certo? Pessoal, além da pesquisa, é importante que vocês compreendam, não apenas, de certa forma, assim, eu vou entrar no Google, vou achar, vou pegar o primeiro que eu ver e vou criar. Não. Pesquisa em vários lugares. Tenha uma plataforma no Google mesmo, que é muito bacana, que eu acho que alguns já devem ter usado, principalmente para quem já fez faculdade, que ele chama Google Acadêmico. Dá uma lida lá, coloca modelo de leasing, dá uma olhada nas monografias que tem lá, que é tranquilo de compreender, ainda mais agora que vocês têm um conceito inicial do que é o leasing, então vai fazer mais sentido para vocês. Não fiquem presos apenas a um lugar, eu pesquisei aqui, vai ser isso. Não. Tenha uma olhada, pesquisa em mais fontes, se necessário, veja vídeos no YouTube, faça uma pesquisa bacana sobre eles. Essa entrega vai ser, se possível, hoje é segunda, para terça-feira, certo? E eu vou abrir no Teams para vocês postarem. Mas... Terça amanhã? Hã? Terça amanhã? Desculpa, quarta-feira, tá? Mas no Teams eu vou deixar um prazo maior, tá? Eu vou deixar para vocês entregarem até segunda-feira. Mas eu gostaria, não é porque é para entregar para segunda-feira, para vocês não fazerem atividade, tá? Eu gostaria que vocês entrassem, estudassem, mesmo que não tenha ele escrito, um artigo, alguma coisinha explicando cada um, que vocês entrem e pesquisem mais sobre eles. Por quê? Porque daí, na quarta-feira, a gente pode conversar mais sobre eles, certo? O que funciona o financeiro, dá algumas características, que daí vocês já vêm com um conhecimento prévio para a aula de quarta-feira. E a entrega do trabalho, eu vou deixar o prazo para segunda-feira. Tudo bem? Tudo. Daí cada um contribui com alguma coisa. E eu vou estar perguntando, Renan, o que você achou? Érica, o que você achou no seu? Ô, Joyce, o que você achou do treinamento financeiro? Yasmin, que aí? Vou chamar um por um. Eu quero que vocês ajudem, vamos construir esse conhecimento juntos, tá? E depois eu vou passar para vocês o que eu tenho aqui, e junto com o que vocês pesquisaram, a gente vai ter uma gama de informações muito valiosas e muito bacana sobre o que é o modelo de leasing, os 3 tipos de ferramentas. Modalidades, na verdade. Beleza? Beleza. Fazer Fica em assim por Word, hoje, então? professor? Oi? Fazer um Word? Fiquem à vontade. Word, Excel, PowerPoint, papel de pão, fazer no caderno, tirar foto, escrever na parede, tirar foto. Pessoal, fiquem à vontade, como vocês querem fazer, tá? Beleza. O ideal seria, assim, como vocês já estão perto do conclusão do curso, a gente pode fazer assim, porque ao C9 e 10 vão andar juntas. 11 e 12 já acabou o curso, porque a 13 já vai estar no meio, certo? A gente precisa também, na quarta-feira, vamos conversar um pouco sobre o projeto também,
como que a gente pretende dar continuidade nele, certo? Estamos em modelo remoto, como a gente vai fazer para fornecer as informações para o empresário. Eu vou abrir de novo no Teams a envio do projeto integrador. Então, eu sei que semana passada alguns ficaram fazendo o projeto, fazendo as alterações que eu solicitei. Quem não pôde participar, dá uma olhada no arquivo, vê se quer acrescentar mais alguma coisa. Se caso for querer alterar alguma coisa, conversa com o pessoal que já fez o trabalho, fala para eles se eles ok, porque eles ficaram batalhando, tentando achar 1000 soluções para realizar tanto a introdução como a conclusão. E eu vou deixar para quarta-feira também, na verdade, na quarta-feira até a meio-dia, para vocês enviarem o projeto integrador finalizado. E na quarta-feira a gente conversa mais sobre ele também, sobre se a gente precisa fazer, como a gente vai proceder com o nosso projeto integrador da UC13, que seria a aplicação de melhoria, certo? Então a gente vai ter que achar alguma estratégia que a gente pode estar realizando para dar continuidade ao projeto integrador da UC13, para a gente não ficar parado no tempo e perder, né, de fazer o nosso projeto final. A gente vai ter que encontrar alguma alternativa para estar realizando algumas melhorias ou algum método para a gente conseguir concluir a UC13 também. Então, se alguém tiver uma ideia, já vai pensando, quem não tiver também. Aí na quarta-feira a gente volta a conversar. Beleza? Beleza. Belezinha. Então fica assim. Beleza. Então eu vou abrir eu terei um print dessa página aqui de pesquisa. Eu vou colocar no Teams para vocês saberem o que tem que ser pesquisado. O prazo vai ser até segunda-feira, mas eu peço que vocês já deem uma estudada, dêem uma lida nos documentos, dê uma pesquisada, né? Que na verdade é necessário pesquisar para conhecer mais. Para quarta-feira também, ou se caso a gente perder um bom tempo com o projeto, eu acredito que não, mas a gente fica quarta e quinta-feira conversando mais sobre quarta-feira sobre o projeto e sobrando tempo,